Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual, um podcast dedicado ao seu desenvolvimento pessoal e espiritual. No episódio de hoje eu vou trazer reflexões sobre essa frase que foi a inspiração para o tema e também para o título desse episódio. O sabor da vida depende de quem tempera. Eu vi essa frase escrita num quadro decorativo dentro do restaurante de um hotel fazenda que eu fui passar o final de semana com a minha família nessa última viagem recente que a gente estava no Brasil. E essa frase me chamou a atenção. E na hora eu já peguei o celular e tirei uma foto ali do quadrinho e pensei, uau, eu vou fazer um episódio do podcast sobre isso. Tem coisa para refletir aí. Enfim, voltei, né? Já estamos de volta aqui em Miami. E você, pensando nessa frase, né? Trazendo essa frase, você já parou para pensar que a vida é como se fosse uma receita única, uma receita que ela é só sua. A sua receita não é igual de outra pessoa. E que nós somos os chefes responsáveis por temperar a nossa vida. Em cada experiência, em cada desafio, somos nós que decidimos os ingredientes que vão moldar o sabor do nosso percurso. A gente pode temperar a vida com sabedoria, pedir por sabedoria, com amor, com resiliência, com espiritualidade, ou podemos temperar a vida com sabores amargos, sem sal, uma coisa assim meio sem graça, por exemplo. As nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas perspectivas são os condicionamentos que definem a delícia ou não delícia do nosso viver, né? O sabor que a gente dá para a vida. Quando a gente muda o tempero e os ingredientes, os nossos desafios eles podem ser transformados numa oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Cada relacionamento pode ser enriquecido com empatia e a partir disso a gente desenvolve a paciência. E cada dia pode ser uma verdadeira obra-prima, né, na nossa vida, porque a gente só tem a certeza do nosso momento presente, né? Eu não tenho a certeza de que eu vou estar aqui na próxima semana, na próxima manhã. Então a gente aprende técnicas para lidar com os temperos mais amargos e descobre também que a doçura ela pode surgir mesmo a partir de momentos desafiadores. Então eu vou compartilhar aqui, né, nesse episódio, vai ser uma jornada recheada de insights, inspirações para estimular o seu paladar espiritual e despertar talvez novos sabores, novos hábitos na sua jornada pessoal, porque o sabor da vida depende de quem tempera. Da mesma forma que preparar uma comida é um ato contínuo que a gente precisa ali estar fazendo constantemente, né? Principalmente se a gente deseja ser nutrido com a melhor comida, uma comida de qualidade nutricionalmente, feita com amor. Quando a gente está na cozinha e estamos inspirados, a gente prepara ali uma refeição deliciosa. Só que se essa refeição, essa comida, ela não for colocada em movimento e a gente deixar ela parada ali por dias na geladeira, ela vai começar a apodrecer, ela vai dar mofo. A mesma coisa funciona com os temperos que a gente está colocando ali na nossa vida. Então, temperar a vida com sabedoria, amor, resiliência, espiritualidade é também um processo contínuo que envolve muita conscientização, muita presença, muito estado de vigília das nossas escolhas diárias, requer autogestão, disciplina e flexibilidade para fazer os ajustes, né, conforme eles sejam necessários ao longo da vida. E engraçado a gente falar em disciplina com flexibilidade, né, porque parece que como se fossem opostos, mas não, unidos são muito potentes, né? A disciplina da gente se organizar, honrar, né, o que a gente planejou, ter um planejamento, mas trazer a flexibilidade se a gente precisar fazer ajustes. E os ajustes eles vão ser
inevitáveis ao longo da vida. A vida é uma verdadeira navegação, né? Se a gente for pensar no sentido assim da comida, a gente está sempre ali fazendo ajustes no tempero, vai experimentando receitas diferentes, né? Muda. Você pode pegar o mesmo ingrediente e fazer ele de formas diferentes. O mesmo acontece na vida. Então, vou compartilhar aqui algumas maneiras para incorporar esses temperinhos valiosos na sua jornada. Não é nada que você ainda não ouviu falar, eu já falei várias vezes sobre essas sugestões aqui, essas práticas no podcast, mas é sempre bom a gente recapitular, trazer, principalmente no final do ano, que a gente está fazendo revisão de metas, né? Intenções que a gente tem para o ano seguinte, fazendo uma retrospectiva de como foi o nosso ano. Então, a primeira prática é a prática da gratidão. Cultivar um hábito diário, sempre que possível, de reconhecer e apreciar as bênçãos que você tem na sua vida. Porque a gratidão é um tempero muito poderoso que realça a perspectiva positiva e nutre a alma. Realmente, assim, nutre. Eu tive uma situação com os meus filhos essa semana, né? Tá um surto aqui de criança doente e o mais velho ficou doente, ele pegou uma tosse aqui super forte e acabou passando pro Lorenzo, pro bebezinho. E teve uma noite, acho que foi de segunda, há 2 dias atrás, né? Hoje é quarta-feira aqui, então foi de segunda para terça, de madrugada, ele vomitou. Mas assim, eu cheguei no quarto, assim, eu botei ele no colo, ele vomitou assim, todo em cima de mim. Tudo. E a primeira vez que ele estava vomitando, ele estava ali todo sem saber o que fazer. E eu falei assim, uau. Aí, né, eu chamei meu marido, porque eu estava toda vomitada, ele estava todo vomitado. Tipo assim, ia precisar de ajuda ali, o chão todo vomitado, eu botei ele dentro do box e fui ali lavando ele, né, depois eu me troquei, enfim. Mas dentro dessa situação, que a gente pode temperar ela como, meu Deus, que caos, que horror, blá blá blá, ou a gente olhar e falar. Eu trouxe gratidão para essa situação, porque eu falei, não, que bom, meu filho tá aqui, tá todo mundo em casa, né, tudo bem, tá bem, ele não tá no hospital, eu prefiro 1000 vezes acordar de madrugada, cuidar deles, do que ter que estar dentro de um hospital com uma criança. Então, é só compartilhando com vocês um exemplo, né? Porque mesmo ali nos desafios a gente tem formas de trazer gratidão, mesmo se o exemplo que foi até do livro que eu compartilhei com vocês, O Ônibus da Energia, né? Que, enfim, ele teve um acidente lá, um imprevisto com o carro, e ele precisou passar a frequentar ônibus. Então, assim, imagina, seu carro quebrou, caramba, que saco. Poxa, mas espera aí, eu tenho gratidão porque eu tenho um carro. Se eu não tivesse um carro, o meu carro não teria quebrado, tá? Então, mais ou menos assim. Então, primeiro é a prática da gratidão. A segunda maneira é a meditação e o mindfulness, esse estado de presença. Então, aqui a sugestão é você reservar um tempo regular para meditar e para praticar a atenção plena. E a atenção plena ela pode ser praticada ao longo do dia, em tudo que você faz, né? E a meditação ela não apenas acalma a mente, mas também amplia, expande a consciência, permitindo que a gente tome decisões mais alinhadas com os nossos valores, com a nossa visão, com o nosso propósito de vida no momento. E aí, junto com isso, com esse estado de presença, você pode também praticar uma pausa, uma respiração, 1, 2 respirações antes de responder algo no automático ou tomar uma decisão. Porque normalmente alguém ali faz uma pergunta, a gente está naquele fluxo do dia a dia e a gente já tem a tendência de ter uma resposta na ponta da língua. Então, às vezes, se a gente fala assim, não, deixa eu pausar aqui, deixa eu respirar, vou fazer aqui 2 ciclos de respiração, fazer uma pausa, como se fosse um reset, e aí eu respondo. É muito interessante esse exercício, você vai se surpreender com o que vem. Terceira sugestão para temperar a sua vida, estudo e reflexão. Busque o conhecimento e a sabedoria através da leitura,
estudos, cursos, reflexões, escrever, né? Explore filosofias espirituais, alguma literatura, uma leitura inspiradora que te traga algum ensinamento e que esteja alinhado, talvez, com a sua jornada de crescimento pessoal, né? Do seu momento de vida. Quarta maneira, o cultivo de relacionamentos significativos, né? O relacionamento, ele é necessário para a gente estar aqui convivendo em sociedade, né? É muito fácil, eu vou para uma montanha ali, eu vou me isolar do mundo, vou estar só eu comigo. Nossa, é muito mais fácil do que estar ali no dia a dia lidando com os relacionamentos que são os nossos verdadeiros mestres. E as oportunidades que a gente tem de se desenvolver, de crescer. Então aqui a ideia é valorizar e investir em relacionamentos autênticos, verdadeiros. O amor é um tempero fundamental que enriquece a vida de forma geral. Então a gente trazer o amor, a empatia, a compaixão, o perdão para fortalecer os laços emocionais de relacionamentos que a gente tem. E também se afastar dos vampiros de energia. Você pode enviar amor incondicional, enviar boas vibrações, mas você não precisa conviver com uma pessoa que é um vampiro de energia, que está sugando, porque aqui também não é só, amor aqui, eu sou amor para todo mundo, papapá. Não. É importante colocar limites saudáveis para você e se priorizar, né? Priorizar estar com pessoas que elevam a sua energia, que abastecem a sua alma, porque a energia não mente. Mas você pode sim enviar amor incondicional, enviar boas vibrações, ter um relacionamento, mas trazendo limites saudáveis para você. Observar como que o relacionamento está te nutrindo. E o mesmo vale para amizades, né? Às vezes, assim, eu não consigo mais, assim, estar numa mesa onde, cara, o povo só tá falando mal do outro, assim, né? Eu já tive em círculos onde você senta ali, começa, é uma conversa. Estou trazendo um julgamento aqui, né? Que para mim é uma conversa assim rasa, que, né, um metendo o pau no outro, falando mal da fulana, da ciclana, criticando. Eu já estive assim nesse lugar participando dessas conversas. Hoje em dia não tem mais espaço para isso, cara, porque realmente drena a minha energia. Eu prefiro colocar outro tipo de tempero, entendeu? É um tempero ali que vai minar a vida, vai ou salgar demais, ou vai como é que se fala assim, botar muito ácido, sabe? Nossa, não, vai envenenar a vida, então sai fora disso. Quinta maneira, praticar a aceitação e a resiliência, desenvolver a habilidade de aceitar as mudanças e os desafios, trazendo uma mentalidade ali resiliente, com fé de que as coisas vão melhorar. Isso envolve também entender que as adversidades, os desafios, eles fazem parte da jornada e que a gente pode sim aprender e crescer com cada experiência. A vida aqui nessa dimensão, ela é dual. Esse é o conceito da dualidade. Ninguém encarnado aqui é livre de desafios, mas a gente pode sim escolher como lidar e como responder a esses desafios. E a aceitação, ela é importante, ela é essencial, ela não te coloca no lugar de vítima. É muito diferente. É você aceitar e fazer ajustes. Lembra? Navegação, constantemente fazendo ajustes ali nos meus temperos. Sexta maneira, cuidar do corpo e da mente. Cuidar do seu corpo por meio de uma alimentação saudável, de exercícios regulares, de um descanso adequado. Uma mente, um corpo saudável, eles proporcionam uma base para a espiritualidade florescer, crescer. Você fica muito mais sutil e perceptivo, muda realmente a energia. E eu senti isso muito quando eu fiz a minha reeducação alimentar. Eu já compartilhei também aqui no podcast sobre a minha jornada através da alimentação. O meu despertar, ele veio muito a partir da alimentação, porque eu mudei a minha alimentação, eu fiquei muito mais sutil, muito mais perceptiva. E realmente foi assim, o primeiro passo no meu despertar. Eu falo que primeiro eu mudei a minha alimentação, mas depois a alimentação me mudou. Foi bem assim.
Sétima forma de trazer temperos, conexão com a natureza. Reserve momentos para você se conectar com a natureza. Passeio ao ar livre, contemplação, né? Realmente olhar, apreciar a beleza de uma árvore, de um verde, de um mar, de uma cachoeira, onde quer que você esteja. Práticas ao ar livre, eles trazem essa sensação de paz, de harmonia, né? Você pode fazer uma caminhada, colocar os pés na grama. Se onde você tá frio, observa, né? A partir de uma janela. Quem tem a possibilidade de fazer um passeio de bicicleta, ou só realmente sentar e apreciar a natureza, escutar a natureza, observar. Tem um documentário no YouTube chamado O Filme do Aterramento, A Notável Ciência do Aterramento. Esse é um documentário sobre o grounding, que é essa prática de cura através do contato com a natureza. Muito, muito lindo. Oitava maneira, práticas espirituais. Você pode explorar quais práticas espirituais ressoam com você. Seja uma oração, uma meditação, uma prática de yoga, às vezes até uma corrida, né? A pessoa está ali em contato. Algum ritual específico, porque essas práticas elas nutrem e fortalecem a nossa conexão com o divino, com uma força maior, com uma inteligência maior. Isso ajuda a fornecer orientação que vem de dentro para fora. E na minha visão, esse é o nosso relacionamento mais importante, o relacionamento que a gente tem com Deus, universo, Criador, força maior, essa inteligência que rege, como você quiser chamar. Mas a nossa prática espiritual, e aqui não tem nada a ver com religião. Você pode trazer a sua religião para isso, mas é algo que a gente não tem como delegar para ninguém pode fazer pela gente. Então isso é algo que precisa ser colocado. E é algo que eu estou intencionando para eu fortalecer, para eu ter mais constância para esse próximo ano de 2024. E por último é o autoconhecimento constante, né? Você está aberto para o autoconhecimento contínuo, se questionar, refletir, fazer revisões sobre os seus valores, aprender com as suas experiências. Tudo isso vai contribuir para uma jornada mais consciente e significativa. E falando em reflexão, em valores, eu vou trazer aqui a sugestão de um exercício para você fazer e já ir se preparando para esse próximo ano. E são 3 perguntas muito poderosas que trazem clareza, direcionamento. Você pode se parar assim, né, e começar mentalmente a pensar para onde eu quero ir, para onde eu quero ir. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Você vai acabar entrando no ônibus de outra pessoa e não vai ter o teu ônibus, e aí você vai ser levado, né? Porque como é a gente que cria o nosso mundo, a nossa realidade, a gente precisa trazer a nossa visão para construir a realidade, a vida que a gente quer construir. Então aqui você pode pegar um lápis, um pedaço de papel. Para quem já tem a prática da escrita livre, que é o journaling, pode usar o seu caderninho, sua agenda, e responde essas 3 perguntas. A visão que eu tenho para a minha vida, incluindo a minha saúde, é... Para, respira, responde. Segunda pergunta, a visão que eu tenho para o meu trabalho, para a minha carreira é... Responde. E a terceira pergunta, a visão que eu tenho para o meu relacionamento e para a minha família é... Responde. Não tem tempo mínimo para fazer, usa o seu tempo, assim, realmente mergulha respondendo essas perguntas, trazendo reflexão. A escrita, ela acessa a nossa mente inconsciente, o nosso subconsciente. Eu tenho um episódio aqui no podcast sobre o journaling, sobre essa prática. É muito poderosa. Realmente, assim, você acessa um campo de informações que sem esse exercício a gente não acessa. Então eu amo escrever. E de preferência a lápis, porque você está usando grafite, que é
elemento natural e é um condutor de energia também. E é isso, assim, traga essas perguntas e lembre-se que temperar a vida é uma jornada única, ela é pessoal, você pode se inspirar em como outras pessoas estão temperando a vida, mas ninguém vai temperar do seu jeitinho porque a sua vida ela é única. E o meu convite é para você experimentar diferentes combinações desses temperos e ir ajustando conforme necessário, para criar uma vida que seja verdadeiramente sua e reflita e seja um espelho dos seus valores e das suas aspirações mais profundas. Então, até breve, até o nosso próximo episódio. E se você respondeu as perguntas, teve algum insight, me conta, me manda uma mensagem. Eu adoro trocar e, enfim, saber, receber feedback sobre alguma experiência que você tenha tido. Até breve.